Olá, pessoal! Aqui é a professora Mari Calhau. Hoje vamos falar sobre evolução funcional através do QPE. Se você não viu o vídeo anterior que trata de evolução funcional através da promoção, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa assistir. Vamos evoluir? Se você é professor de Ensino Fundamental 2 e Médio da Prefeitura de São Paulo, e está precisando entender mais sobre evolução? Quer saber como calcular seus pontos? Quer saber quando pedir sua evolução? Que cursos fazer? Não deixe de assistir esse vídeo. Vamos recordar um pouquinho o que é padrão de enquadramento. O padrão de nossos cargos é constituído por referência, que é o número, e grau, que é a letra. Vou usar como exemplo a tabela que está em vigor agora em agosto de 2020. Vou usar uma tabela de um professor em GEIF. Temos a tabela do professor em JBD e temos também a tabela J40, que é direcionada aos diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores. No vídeo anterior, nós aprendemos que grau são as letras que aparecem no nosso padrão de enquadramento e que promoção é a mudança dessas letras, que vai do A até o E. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre a referência, que são os números, são os QPEs, que aparecem aqui na primeira coluna desta tabela de vencimentos. QPE, quadro dos profissionais da educação. Existe diferença entre as categorias de enquadramento inicial dos servidores conforme seu cargo. Então, nós temos aqui uma tabela que aparecem os diferentes cargos existentes dos profissionais de educação. Então, se a gente olhar aqui na primeira linha, nós vamos ter o enquadramento inicial para cada uma das categorias. Então, o agente escolar, ele inicia na prefeitura com o QPE 01 e pode evoluir até o QPE 08. O ATE, que é o auxiliar técnico de educação, ele inicia com o QPE 3 e pode ir até o QPE 14. O professor, nós vamos ter duas situações. Temos o professor que inicia no QPE 11, que é aquele professor de educação infantil ou o professor de educação infantil e ensino fundamental 1, que ingressou na prefeitura sem a licenciatura plena. Então, ele inicia com o QPE 11. E vai iniciar com o QPE 14 o professor de educação infantil, ensino fundamental 1, 2 e médio, que ingressou na prefeitura com licenciatura plena. Aí ele inicia no QPE 14. O coordenador pedagógico, ele vai iniciar no QPE 15 e pode ir até o QPE 24. O diretor de escola, ele inicia no QPE 17 e pode ir até o QPE 24. E o supervisor escolar inicia no QPE 18 e pode ir até o QPE 24. Evolução de QPE é a mudança de número. Então, cada evolução de QPE, cada mudança de número representa aproximadamente 6,5% de aumento no seu padrão de vencimentos. Vamos ver, então, o que precisamos para fazer a nossa primeira evolução. Completar 3 anos de efetivo exercício, que é o que chamamos de estágio probatório ou período probatório. Esses 3 anos, eles são considerados de efetivo exercício o período de férias, uma licença para casamento, um luto ou faltas abonadas. Qualquer outros afastamentos serão descontados. Então, qualquer outra licença que existir dentro desses 3 anos será descontado do período e esses 3 anos vão sendo aumentados conforme a licença que o servidor tiver. Na primeira evolução, é a única vez que você poderá avançar mais de uma referência. Por exemplo, você pode sair do QPE 14 e ir direto para o QPE 16. Esse salto, ele só pode acontecer na primeira evolução.
É preciso pedir a evolução exatamente quando completar 3 anos, não podendo esperar mais pontuação. Isso é muito importante. Completou 3 anos de efetivo exercício, tem que pedir a primeira evolução. Não pode esperar, não pode fazer cursos com data posterior a esses 3 anos e nem pode usar tempo de AF posterior aos 3 anos. Então, é importantíssimo ficar atento para a data que termina o seu estágio probatório e pedir a sua primeira evolução. Evoluções subsequentes, que é da segunda evolução em diante. Ela pode ser solicitada após a permanência de 1 ano na referência. Então, se eu fiz a minha primeira evolução, eu espero 1 ano e dentro desse 1 ano eu já posso pedir. Cuidado para não passar da hora, ficar esperando demais. Mas dizer que eu posso pedir não quer dizer que eu tenho que pedir, porque não basta estar há 1 ano na referência. Eu também preciso esperar a pontuação necessária para solicitar essa evolução. Então, eu vou ter que fazer cursos que atinjam a pontuação que eu preciso para mudar a minha referência. Só é possível avançar para a referência subsequente, ou seja, uma referência de cada vez. Sim, a única evolução que permite saltar mais de uma referência é a primeira evolução. Da segunda evolução em diante, eu tenho que passar em um QPE de cada vez. Temos algumas tabelas que nós podemos optar na hora de pedir a nossa evolução. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira tabela é a tabela de tempo. Vou usar como exemplo aqui a coluna que trata do professor categoria 3. Então, nesta tabela, eu vou olhar aqui, a primeira coluna é o QPE e a segunda coluna é o tempo. Então, como é uma tabela por tempo, significa que o professor vai evoluir de acordo com o tempo que ele tiver de exercício na prefeitura. Então, ele iniciou com o QPE 14. Ele pode passar para o QPE 15 depois de 3 anos de efetivo exercício. Aí, ele pode passar para o QPE 16 quando ele completar 5 anos de efetivo exercício. Pode passar para o 17 quando ele tiver 8 anos de efetivo exercício. Para o 18, 12 anos e assim sucessivamente. Essa tabela é para aquele professor que não quer fazer cursos e que vai aguardar a sua evolução apenas por tempo. Então, ele apenas precisa esperar completar esses tempos de efetivo exercício na prefeitura para cada um dos QPEs que ele quiser evoluir. Essa é a primeira tabela. A segunda tabela é a tabela de títulos. Então, vou usar aqui também como exemplo o professor categoria 3. Então, a primeira coluna é a coluna do QPE. A segunda coluna, ela é utilizada para o professor que está fazendo o seu primeiro enquadramento, ou seja, a sua primeira evolução. E a terceira coluna é que eu vou olhar para o professor que estiver da sua segunda evolução em diante, que são as evoluções subsequentes. Então, aqui, se eu estou no QPE 14 e quero ir para o 15, tanto na primeira evolução, aqui, na verdade, aqui só existe a primeira evolução, né, do 14 para o 15, então ele vai precisar ter 9 pontos. Se ele já está no 15 e vai fazer a sua segunda evolução para o 16, aí ele precisa ter 13,5 pontos. Agora, se ele está no 14 e ele quer ir direto para o 16 na primeira evolução, ele precisa ter 22,5 pontos. Se ele está no 14 e ele quer ir direto para o 17, ó, na primeira evolução, ele precisa ter 36 pontos. Então, eu olho essa coluna do meio se for a primeira evolução. Se não for a primeira evolução, eu vou olhar a terceira coluna. Vamos supor que o professor está no 16 e quer passar para o 17. Então, ele já não é mais a primeira evolução dele. Eu vou olhar essa coluna aqui, ó, para o 17. Quantos pontos ele precisa? 13,5 pontos. E se ele estiver no 18 e quiser ir para o 19, ó, ele vai precisar de quantos pontos? De 18 pontos.
Então, quando eu olhar a tabela de títulos, essa coluna do meio é para quem está fazendo a primeira evolução e a outra coluna é para quem já está nas evoluções subsequentes. E temos ainda uma terceira tabela, que é a tabela de tempos e títulos combinados. Então, vamos entender. Primeira coluna são os QPEs, a coluna do meio é o tempo de efetivo exercício na prefeitura e a terceira coluna é a pontuação que esse professor precisa. Nesse caso, tem que acontecer as duas coisas juntas. Então, se um professor está no QPE 15 e quer ir para o QPE 16, ele tem que ter 5 anos de efetivo exercício mais 12,3 pontos. Se ele está no 18 e ele quer ir para o 19, ele tem que ter 16 anos de efetivo exercício na prefeitura mais 16,4 pontos. Então, na tabela de tempos e títulos combinados, tem que acontecer as duas coisas concomitantemente, ok? E como eu sei que tabela utilizar? Cada caso tem que ser analisado individualmente e ver as suas particularidades. Quando você for pedir sua evolução, você precisa analisar as 3 tabelas e verificar qual tabela é mais vantajosa para o seu caso. Mas a tabela mais utilizada é a tabela 2, que é a tabela de títulos. Vamos agora para o valor dos títulos. Nós temos a tabela com o valor de cada título, quando a gente faz o cadastro desse título, quanto ele vale para a evolução. Além do valor de cada título, nós temos aqui 2 informações importantes. O valor unitário, que é quanto vale o título, e valor total é quanto eu posso usar desse título dentro da mesma evolução. Então, vamos começar aqui, ó, curso de graduação, licenciatura plena, vale 5 pontos. Na mesma evolução, eu só posso usar um título de licenciatura plena, porque o meu máximo é 5 pontos. Bacharelado. Bacharelado vale 4 pontos. E na mesma evolução, só posso usar 4, ou seja, só posso ter um título de bacharelado. Doutorado. Valem 10 pontos, só posso usar 10, só posso ter um título de doutorado por evolução. Mestrado. Vale 9 pontos, só posso usar 9, só posso ter um por evolução. Curso de especialização lato sensu, em área de interesse da educação, vale 3 pontos, só posso ter um por evolução também. Extensão universitária com carga horária mínima de 30 horas, vale meio ponto. Posso usar até 1 ponto por evolução, então posso ter 2 extensões de 30 horas. Extensão universitária com carga horária mínima de 100 horas, vale 1,5 ponto. Posso usar até 3 pontos, então posso ter 2 extensões de 100 horas dentro da mesma evolução. Continuando a tabela dos títulos, nós temos ações de formação, cursos presenciais ou à distância, laboratório e grupos de pesquisa do Sistema de Formação de Educadores da Rede Municipal de Ensino, é o que a gente chama do CELFOR. Se ele for promovido pela oferta direta de SME, presenciais com carga horária mínima de 12 horas e à distância com carga horária mínima de 20 horas, ele vale 1 ponto. E dentro da mesma evolução, posso ter até 6 pontos, ou seja, posso fazer 6 cursos desse tipo. Promovidos pela UAB, cursos de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas, vale 2 pontos. Posso usar até 6 pontos, ou seja, posso fazer 3 cursos desse tipo. Promovidos pelas redes parceiras, presenciais com carga de 12 horas ou à distância com carga de 20 horas, vale meio ponto. Posso ter até 3 pontos, ou seja, posso fazer 6 cursos desse tipo para a mesma evolução. Participação em congressos, seminários, simpósio, conferências, jornadas, fóruns e ciclos de palestras promovidos. Muita atenção nesse item aqui. Participação em congressos, eu vou dividir em dois quesitos. Primeiro, se você participou como ouvinte ou participante, ou se você participou como palestrante, a pontuação é diferente,
tá? Se você foi em um congresso como ouvinte ou participante, e esse congresso foi promovido pela oferta direta da SME Cell4, ele vale 0,3. Você pode ter até 0,9 na mesma evolução, ou seja, você pode participar como ouvinte em até 3 congressos, ou seminários, ou simpósios. Se for um congresso promovido pelas redes parceiras, aí ele vale 0,2. Você pode ter até 0,6, então pode participar de até 3 na mesma evolução. E se for promovidos por entidades sindicais, vale 0,2. Você pode ter até 0,6, então pode participar de até 3. Agora, nesses mesmos congressos, se a sua condição foi de palestrante, a pontuação é diferente. Se for um congresso promovido pela rede direta SME Cell4, vai valer 1 ponto. Você pode participar até 2 deles dentro da mesma evolução. Se for um congresso promovido pelas redes parceiras Cell4, vai valer meio ponto. E você também pode participar de até 2 deles, porque o seu limite é de 1 ponto. E se for por entidades sindicais, ele também vale meio ponto, você pode participar até 2 seminários dentro da mesma evolução, porque seu limite é de 1 ponto. Trabalhos realizados em área de interesse. Então, autoria de livros de natureza científica, didática ou literária valem 2 pontos. E artigos publicados em livros ou periódicos de natureza científico-cultural vale 1 ponto. Então, os trabalhos, juntando os dois, você pode ter até 3 pontos na mesma evolução. Continuando a tabela de títulos, nós vamos ter aqui participação em atividades escolares, regência no ensino municipal. Regência de classe, que é referente ao seu próprio cargo. E essa regência de cargo é o que a gente chama de AF. Então, vale 0,3 por mês. Então, cada mês trabalhado vale 0,3 de pontuação. O AF, ele vira título na hora da sua evolução funcional. Atividades com a comunidade, que é conselho de escola, APM ou outras instituições, vale 0,5. Você pode ter até 2 pontos dentro da mesma evolução, juntando o conselho de escola e APM. Projeto pedagógico desenvolvido por portaria específica, que é o nosso PEA, Projeto Especial de Ação. O PEA, ele vale 2 pontos e na mesma evolução você pode ter até 6 pontos, ou seja, você pode participar de 3 PEAs dentro da mesma evolução. Mérito por docência em classes do ciclo de alfabetização para professores participantes do PENAIC, vale 2,2 e o total por evolução é 6,6. Mérito por regência em turmas de projeto de apoio pedagógico complementar, com aulas atribuídas como JECs, bem como mérito por regência em turmas de projetos de ampliação de jornada do educando integrantes do programa Mais Educação. Gente, muita atenção aqui se você é professor PAP. Professor PAP só vai receber pontuação para evolução se as suas aulas do projeto complementar ele for atribuído a título de JECs ou ele for integrante do Mais Educação. Se você é professor PAP, mas as suas aulas servem para compor a sua jornada, não existe pontuação. Então, muita atenção aqui. Para pontuar como PAP, você tem que ter as aulas a título de JECs ou estar no programa Mais Educação e não fazer parte da composição de jornada, ok? Você tem que ter um mínimo de 144 horas, que são 8 meses completos, valem 2 pontos. E se você tiver um mínimo de 72 horas, que são 4 meses completos, vale 1 ponto. Por evolução, você pode ter até 6 pontos relacionados ao PAP. Mérito por atividade supervisora para professor, supervisor do PIB. Ele vale 0,5, pode ter até 1 ponto por evolução. Programa Inovações Pedagógicas e de Gestão na Rede, valem 2 pontos.
por evolução, você pode ter até 4 pontos, pode participar de 2. Regência de classe como professor municipal em entidades conveniadas com a SME e em CCIs referentes ao próprio cargo, vale 0,3 por mês. Prestação de serviços técnicos educacionais e exercício de atividades de assessoria, assistência, encarregado, direção, chefia, planejamento, coordenação, orientação técnica e supervisão em unidades, órgãos centrais e regionais da SME, inclusive como readaptados e auxiliares de direção, vale 0,3 por mês. Exercício de mandato sindical no âmbito da Prefeitura do município de São Paulo, vale 0,2 por mês. Certificado de valoração profissional e resultados de avaliação de desempenho ainda serão regulamentados, então não aparecem nessa tabela. Atenção! Os títulos de SME e dos sindicatos são cadastrados automaticamente no EOL. Então, se você fez cursos que é direto da prefeitura ou que é de sindicato, você não precisa se preocupar, porque eles providenciam o cadastro no EOL. Porém, se você fez cursos em outras entidades, deve ser entregue na secretaria da unidade escolar para o cadastro no EOL. Então, se você fez curso em entidades particulares, principalmente, pegue o certificado quanto antes e entregue para a secretária da sua escola para que ela providencie o cadastro no EOL. Para pedir evolução, é necessário fazer o requerimento na secretaria da unidade educacional. Lá, quando a gente viu o vídeo de promoção, lembra que eu falei para vocês? Não é necessário pedir, a promoção é automática. Na evolução de QPE, não. Na evolução de QPE, o próprio servidor tem que pedir sua evolução, por isso precisa ficar muito atento. Cálculo da evolução funcional. Bom, já vi a tabela, já vi quanto vale cada título. Agora, como eu faço para fazer o meu cálculo, né? Como que eu realizo o meu cálculo? Então, primeiro, você vai precisar da publicação em Diário Oficial da sua última evolução, a menos que seja a sua primeira evolução na Prefeitura de São Paulo. Aí você vai precisar só da sua data de ingresso, ok? Como que você pega a data da sua última evolução? Você vai lá no buscador do Diário Oficial, vai colocar o seu nome completo e vai clicar em buscar. Feito isso, vão aparecer todas as publicações referentes ao seu nome. Você vai procurar a publicação que se refere à sua última evolução. Então, nessa publicação que se refere à sua última evolução, você vai, quando localizar, clicar nesse botão certificar. E aí ela vai abrir uma tela onde aparece esse selo, que é o selo de autenticidade da imprensa oficial, tá? Então, quando aparecer esse selo, essa é a página que você precisa. E aí você vai passar a caneta marca-texto no seu nome, ok? Esse é o primeiro passo. Uma coisa muito importante. Existem 3 tipos de datas referentes a publicações. Existe a data de direito, existe a data do pedido e existe a data da publicação. Então, quando você localiza a sua publicação, você vai perceber que logo depois do QPE aparece uma data. Essa data é a sua data de direito. Quer dizer que você passou para esse QPE a partir desse dia, 2/4/2019. Além da data de direito, existe a data do pedido, que é a data que você entregou, que a sua documentação foi enviada, através da sua unidade educacional, foi enviada o seu pedido de evolução. Então, aqui é a sua data de pedido. Então, olha aqui, nesse caso, foi pedido dia 24/5/2019, mas o direito do servidor era dia 2/4/2019. E existe uma terceira data, que é a data da publicação,
que olha aqui, é a data do Diário Oficial. Então, quando a secretária pedir para você a data da sua última evolução, cuidado para não confundir. Você não vai dar a data que você fez o pedido, você não vai dar a data que saiu no Diário Oficial. É essa data que importa. É a data de direito. Por quê? Porque foi a partir desta data que você mudou o seu QPE. Não foi o dia que você pediu e nem foi o dia que saiu publicado em Diário Oficial. A publicação em Diário Oficial ela é sempre posterior à sua data de direito. Por isso que quando sai publicado, no mês seguinte, sempre tem um ajuste salarial a ser feito. Por quê? Porque se o servidor tinha direito desde o mês 4, mas só foi publicado no mês 8, tem que ter um ajuste salarial do mês 4 até o mês 8. Nesse caso, eram só 4 meses. Mas existem casos de servidor que às vezes passa de 1 ano essa diferença. Então, por isso que quando sai a evolução, sempre tem um ajuste salarial a ser feito no pagamento seguinte, ok? Então, quando for pedida a data da sua última evolução, atenção, é essa data que importa. Não é a data do Diário Oficial e nem é a data que você pediu a evolução, ok? Vamos continuar, então, o cálculo da evolução. Depois que você achou a sua data da sua última evolução, você vai entrar lá no EOL servidor, tá? Que é essa tela que vocês já conhecem, que é o ambiente virtual, que é o EOL que o servidor tem acesso. Vai colocar seu RF, a sua senha e vai clicar em entrar. Quando você fizer isso, você vai ter esta tela. Nesta tela, você vai clicar em Cadastro do Servidor, aqui. Neste canto esquerdo, cadastro do servidor. Clicou em cadastro do servidor, você vai vir para cá e vai clicar em curso título. Curso título vai abrir a sua tela de cursos cadastrados no EOL. Então, você vai ter esta tela. Vai aparecer a tela com todos os cursos que você já fez e que estão cadastrados no EOL. Aí, você vai clicar em relatório, aqui embaixo. Vai clicar em relatório e vai imprimir essa página. Essa é a página dos seus cursos. Feito isso, você vai olhar o seu relatório de títulos a partir da data da sua última evolução. Então, você vai olhar quando você evoluiu pela última vez e aí você vai desconsiderar todos os títulos anteriores a essa data, com uma exceção. A menos que você não tenha utilizado algum desses 3 tipos de título: mestrado, doutorado ou segunda licenciatura. Porque esses são os únicos títulos que podem estar com data retroativa à sua última evolução e que você pode não ter utilizado e pode utilizar agora. Qualquer outro título com data anterior, se você não usou, perdeu. Porque não pode mais ser utilizado títulos com datas anteriores. E o mestrado, o doutorado e a licenciatura, se você não utilizou, tinha que estar registrado também que não foi utilizado, tá? Calcular pontos conforme a tabela de valores de títulos. Então, aquelas tabelas que eu já mostrei para vocês, através desse relatório de todos os seus títulos, você vai ver quanto vale cada um deles, ok? Continuando o cálculo, então, você vai voltar lá para o EOL servidor, vai clicar em cadastro do servidor e agora vai clicar em evolução do quadro do magistério. Quando você clicar em evolução do quadro do magistério, vai aparecer esta tela aqui, que é a tela das atividades escolares. Nela vai aparecer os PEAs que você já fez, vai aparecer se você participou de conselho de escola, vai aparecer se você participou de APM, se você fez parte do Mais Educação e pontuou. Todas essas atividades escolares vão aparecer nessa tela. Aí você vai clicar em relatório e também vai imprimir essa tela, ok? Bom,
já vi qual foi a minha última data de evolução, já imprimi minha tela de cursos e já imprimi minha tela de atividades escolares. E agora, como eu faço o cálculo? Muito bem. Vamos fazer, primeiramente, um exemplo de alguém que está fazendo a sua primeira evolução. Eu tenho que escolher uma tabela. Eu vou escolher a tabela 2, que é a tabela mais utilizada. Esse servidor, vamos supor, ele é a primeira evolução, então ele está no QPE 14. Ele iniciou o exercício dia 20/2 de 2017. Ele quer ir para o QPE 16. Quantos pontos ele precisa? Então, vamos olhar como é a primeira evolução. Eu vou olhar aqui, ó, primeiro enquadramento. Se ele está no 14 e ele quer ir para o 16, ele precisa de 22 pontos e meio. Essa é a intenção dele, vamos ver se ele vai conseguir. Então, eu vou fazer as contas desse servidor, tá? Coloquei aqui uma tabelinha com os principais cursos, tá? E aí, vamos ver o que esse servidor tem. Bom, é primeira evolução, ele precisa ter 3 anos de AF. Então, ó, ele ingressou dia 20/2. 20/2 de 2017 a 20/2 de 2018 deu 1 ano, ele tem 3,6. De 20/2 de 2018 a 20/2 de 2019, mais 1 ano, mais 3,6. De 20/2 de 2019 a 20/2 de 2020, mais 1 ano, 3,6. Somando esses 3 anos, ele tem 10,8 de AF. Olhem aqui, ó, 10,8. Ele tem uma quantidade de 36 meses, 10,8 de pontuação. Esse servidor, quando pegou a tela dos cursos dele, ele também tinha uma segunda licenciatura que vale 5 pontos. Uma licenciatura que vale 5 pontos. Ele também fez 2 extensões de 100 horas, porque ele sabia que 2 podia dentro da mesma evolução. Então, ele tem 3 pontos. Aí, ele fez 2 extensões de 30 horas também. Então, ele tem mais 1 ponto, porque vale meio cada uma. Aí, ele foi e fez o curso da SME, que vale 1 ponto, ele só fez 1. Então, 1 ponto. Ele também tem aquele curso das redes parceiras, ele fez 3 cursos desse, tá? Então, 0,5 cada curso, ele fez 3, ele tem 1,5 ponto. E ele participou de 2 PEAs, porque no ano que ele ingressou, ele não participou de PEA, mas os 2 anos seguintes ele fez PEA. Então, ele tem 2 PEAs. Cada PEA vale 2 pontos, ele tem 4 pontos de PEA. Somando esses pontos que ele tem, deu 26,3. Quanto que ele precisava? De 22,5. Então, nesse caso aqui, ele passou da pontuação que ele precisava. Aí eu vou olhar, tem alguma coisa aqui que eu posso não usar? Bom, do que ele tem, a única coisa que eu poderia não usar era a segunda licenciatura. Mas ela vale 5 pontos. Se eu tirar 5 pontos daqui, eu vou ficar com 21,3. Não chega na pontuação que eu preciso. Então, eu preciso deixar essa segunda licenciatura. Então, isso daqui é um exemplo de uma pessoa que não calculou muito bem a pontuação que ela precisava, tá? Então, ele poderia não ter ele poderia até não utilizar essa licenciatura, mas ele precisaria ter feito mais algum outro curso aqui para compensar e chegar em 22,5. Nesse caso, esse servidor vai ter que enviar a evolução dele, porque deu os 3 anos do período probatório, ele não pode esperar mais, ele tem que enviar. E ele acabou perdendo um pouco de ponto aqui, tá vendo? Ó, ele perde quase 4 pontos, né? Mas ele vai subir 2 referências. Então, ele não está tão ruim assim, tá? Mas é esse planejamento que precisa acontecer, porque a licenciatura era um título que ele poderia guardar 5 pontos para a próxima evolução, mas ele precisava ter atingido os 22, né? Porque se ele tira a licenciatura agora, não compensa, porque aí ele só vai subir uma referência, ele não vai chegar em 22,5, ele vai simplesmente subir para 15, e isso não compensa ele fazer. Ok? Então, essa aqui é um exemplo de uma pessoa que está fazendo a sua primeira evolução. Vamos agora fazer o cálculo de um servidor que está numa evolução subsequente.
não é mais a primeira evolução dele. Ele optou pela tabela 2, que é a tabela de títulos. A situação dele é a seguinte: o QPE atual dele é 16. A partir de 10/1 de 2017 foi quando ele mudou para o QPE 16, foi a data da sua última evolução. Essa evolução saiu publicada dia 3/8 de 2017, mas a data de direito dele era 10/1 de 2017. Como é uma evolução subsequente, se ele está no QPE 16, ele só pode ir para o QPE 17. Então, do QPE 16 para o QPE 17, é uma evolução subsequente, eu vou olhar esta coluna aqui. Então, para o 17, ele precisa de 13,5 pontos. Então, tá aqui, 13,5 pontos. Vamos ver se ele tem a pontuação que ele precisa. Então, aqui está um resumo dos cursos que ele realizou enquanto ele estava no QPE 16. Vamos contar o AF primeiro. Se ele evoluiu a partir de 10/1 de 2017, eu começo a contar o AF a partir do dia 11/1 de 2017, que é um dia depois da última evolução que ele teve. Então, de 11/1 de 2017 a 11/1 de 2018, ele tem um ano de AF, 3,6. De 11/1 de 2018 até 11/1 de 2019, ele tem mais um ano, 3,6. Vamos ver se vai ser suficiente, ó. Coloquei aqui 24 meses, então dá 7,2 pontos. Ele fez também um curso da SME, que vale 1 ponto, só fez um curso, só tem 1 ponto. Aquelas redes parceiras, ele fez 3 cursos, vale meio ponto cada um, então ele tem 1,5 ponto. E ele participou de 2 PEAs, um em 2017 e o outro em 2018. Então, ele tem 4 pontos de PEA. Ao todo, ele atingiu 13,7 pontos. Então, ele conseguiu a pontuação que ele precisava. Porém, nós estamos em agosto de 2020. E olha quando que esse servidor já podia ter pedido a evolução dele? Desde o dia 11/1 de 2019, ou seja, esse servidor estava perdendo tempo. Ele já poderia ter pedido essa evolução dele há muito tempo atrás. Mas tudo bem, ele vai pedir agora. Assim que sair publicada essa evolução, provavelmente ele já tem tempo para pedir a evolução seguinte. Mas essa perca de tempo não pode acontecer. É preciso ficar atento para pedir a evolução dentro do prazo, não ficar esperando tanto tempo assim. Ok? Então, esse é um exemplo de uma evolução subsequente, de um servidor que já passou pela sua primeira evolução e está fazendo a próxima evolução. Bom, vamos falar agora da evolução nas 2 últimas referências. É um decreto número 55.310, de 18 de julho de 2014. Que saiu que o tempo de efetivo exercício na carreira do magistério municipal, não sendo consideradas as averbações em dobro de férias e de licença-prêmio. Então, quando o servidor chega nas 2 últimas referências, é preciso contar o tempo de exercício e não pode ser considerado tempo averbado. Tem que ser aquele tempo realmente trabalhado na prefeitura. Precisa ter um interstício de 1 ano de referência, na mesma referência. Então, se ele chegou lá no 21, ele precisa ter pelo menos 1 ano no 21 para conseguir pedir para o 22, depois mais 1 ano para pedir para o 23. E só serão considerados os seguintes títulos. Aqui tem uma pequena diferença. Aquela tabela de títulos que é usada em todas as evoluções até o 21 não serve para as últimas referências, porque nem tudo que está lá é considerado nas 2 últimas referências. O que pode ser usado como título nas últimas referências? Curso de graduação, licenciatura plena e bacharelato. Pode ser usado curso de pós-graduação, estrito sensu, que é doutorado e mestrado. Pode também usar curso de pós-graduação em nível de especialização, lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas.
podem ser usados cursos de extensão universitário com carga horária mínima de 30 horas. Também pode usar cursos de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 180 horas. E trabalhos de autoria individual ou coletiva, que são autoria de livros e autoria de artigos. E ainda podem ser utilizados projetos de autoria individual ou coletiva que contemplem as experiências na área pedagógica e de gestão escolar. Percebam que de toda aquela lista de títulos, somente esses são considerados nas duas últimas referências. Então, é muito importante saber que não vale o PEA. PEA não pontua nas duas últimas referências para evolução e não vale contagem de AF também, que é a contagem de tempo, né? De tempo em sala de aula não é contado. Somente esses cursos, que é o que a gente chama de evolução acadêmica. Então, para quem chegou no 21 e precisa evoluir nas duas últimas referências, é bem difícil. Mas precisamos batalhar e conseguir chegar lá, né? Existe uma tabela nas duas últimas referências, que é essa daqui. Então, para o professor categoria 3, a tabela nas duas últimas referências é uma tabela combinada de tempo e ponto, e precisa ter as duas coisas. Então, se o professor já chegou no 21 e quer passar para o 22, ele tem que ter 23 anos de efetivo exercício na prefeitura e tem que ter 4 pontos. Lembrando que esses 4 pontos serão contados apenas com aqueles cursos que eu acabei de mostrar para vocês. E para ir para o 23, precisa ter 24 anos de prefeitura e 4 pontos somente daqueles cursos também. Então, essas são as condições para subir as duas últimas referências da tabela do nosso QPE. Bom, já calculei e tenho a pontuação necessária para a minha evolução. Muito bem, eu consegui, mas e agora? O que devo fazer? Então, muita atenção agora. O que devo fazer? Bom, solicitar sua evolução na unidade escolar. Essa é a primeira coisa que você faz. Fez todas as suas contas, viu que está tudo certo, você já tem pontuação, você vai fazer o pedido na sua unidade escolar. E juntamente com esse pedido, o que você precisa? Cópia legível do último holerite, salvar em PDF. Então, você vai pegar a cópia do seu último holerite e salvar ela em PDF. Publicação autenticada em diário oficial da última evolução com o nome do servidor, grifado com marca-texto, desconsiderar esse item se for sua primeira evolução, salvar também em PDF. Então, essa publicação é aquela que eu ensinei para vocês, que você clica em certificar, vai imprimir aquela página com selo de autenticidade. Você grifa com marca-texto o seu nome. Além disso, você vai precisar da tela de cursos e títulos, datada e assinada pelo servidor. Então, você vai imprimir a tela lá no modo relatório, vai colocar a data, vai assinar, vai escanear e vai salvar em PDF. Depois, você precisa da tela de atividades, também datada e assinada pelo servidor. Lá no EOL servidor, do jeitinho que eu mostrei para vocês que era para fazer. Você vai imprimir no modo relatório, vai pôr a data, vai assinar, escanear e salvar em PDF. E vai precisar também de um requerimento de evolução. Esse requerimento a secretária da escola vai enviar para você. E você vai preencher todos os seus dados, vai datar, assinar, vai ter que ter a sua assinatura e a assinatura da chefia imediata. Vai ser escaneado e vai salvar em PDF também. Uma observação: para comprovar o uso ou não de graduação, mestrado ou doutorado
Em uma das evoluções anteriores, será obrigatório anexar fichas de controle de evoluções anteriores. Então, se você fez uma evolução e você não usou o seu mestrado, seu doutorado ou uma segunda graduação, você vai precisar dessa cópia, onde estava escrito de próprio punho que não era para ela ser utilizada. E se você quer que não utilize nessa evolução, quando você imprimir a tela de cursos, nela você vai especificar não utilizar o mestrado nessa evolução e vai assinar, ok? Digitalizar individualmente cada documento, salvando em PDF e nomeando cada um. Não coloque tudo junto. Cada um desses tem que estar em um arquivo separado para ser enviado no pedido de evolução. Entenderam? Espero que sim. Agora, aguarde a publicação em DO e boa sorte. Pessoal, espero que essas explicações tenham ajudado vocês a aprender um pouquinho mais sobre evolução. Boa sorte!